Fala galera, tudo bem? Como vocês sabem, eu tô montando um cenário pro canal, não é nem um cenário novo, porque não tinha cenário antes. E aí eu comprei o pecadômetro, que é aquele de trás ali. Eu ainda vou fazer um vídeo explicando o que é esse pecadômetro, para explicar melhor como é que ele funciona. Mas aí, agora, nesse vídeo específico, eu vou falar sobre a igreja da minha mãe, beleza? Rafael Cruz. Pessoal, na verdade eu vou fazer um vídeo falando assim bem específico, respondendo a Paula Marisa, que fez um vídeo falando que a igreja adventista não é uma seita. E por que eu falei que é a igreja da minha mãe? Porque a minha mãe é dessa igreja adventista. E assim, eu vou falar um pouco da experiência que eu tive com a minha mãe e com essa igreja, beleza? Primeira coisa, eu quero falar com a Paula Marisa, então não vou falar mais com vocês inscritos, mas com a Paula Marisa, que eu considero como uma irmã. E eu vou falar por que eu a considero como uma irmã. Ela é uma pessoa desse grupo de conservadores do YouTube que eu acho que é a pessoa que é mais... dá mais brechas pra gente poder dialogar. E eu acho isso muito bacana. O ClickTime, ele tinha até sido abduzido lá, sumiu, depois ele voltou e começou a dialogar um pouco mais, mas depois voltou a ficar um pouco radical também. E eu acho que a pessoa que é melhor para conversar é a Paula Marisa desse grupo mesmo. Irmã Paula Marisa, seu vídeo consistia na verdade, né, em dizer que a igreja adventista não é uma seita, porque primeiro, ela não é exclusivista, eu falo assim, ela não exclui as pessoas que não são dela para salvação, que é um ponto bacana. Você falou coisas interessantes nesse vídeo, que foi, por exemplo, que a Ellen White é a segunda autora mais traduzida no mundo. É um número assim, realmente impressionante. Falou também que o conceito de seita já foi até aplicado para a igreja cristã, que é outro ponto que é interessante também. Mas aí você focou bem nesse ponto de falar que a igreja não é só ela que salva e outras igrejas podem salvar também. Eu vou ler agora um trecho bem específico do que você tinha falado no seu vídeo. A gente não diz que os outros vão para o inferno e que a religião salva. Nós cremos que nossa doutrina está certa. E isso não quer dizer que a pessoa vai para o inferno por estar em outra denominação. E assim, eu achei bacana o que você falou e esse ponto é interessante, eu acho legal essa ideia. Mas aí, olha só, eu vou contar pra você uma evidência anedótica aqui, que é a experiência que eu tive com a minha mãe, que não é assim, nossa, uma super experiência que vale, mas eu acho que é uma coisa boa. A minha mãe, ela, na igreja, assim, ela passa a impressão de que só a igreja dela que é a certa. E não só ela, mas outras pessoas da igreja também passam a mesma impressão. Eu me lembro da minha mãe chegar ao ponto de falar que o Papa João Paulo II era a besta do Apocalipse, que foi ferido e depois voltou, e isso com base em estudos escatológicos. E aí ela falava que a Igreja Católica era grande prostituta, que tinha profanado o dia santo, e que o protestantismo são as filhas da prostituta, e por aí foi falando várias coisas e detonam mesmo. Tanto que, por exemplo, quando eu ia numa igreja que era quadrangular, a minha mãe queria muito me levar para a igreja dela, porque ela pensava que a única igreja certa era a dela e que eu deveria estar lá para mim ser salvo. E assim, como eu falei, essa evidência não é tão válida assim, mas aí eu fiz o seguinte, eu não cheguei a olhar na descrição do seu vídeo, mas você não citou nenhuma fonte. Aí eu fui pesquisar nas fontes que eu conheço adventistas, que se concordam com o que você diz sobre a salvação das pessoas de outra igreja. Aí, eu não sei se você conhece, mas é um programa muito interessante que se chama Na Mira da Verdade. Eu acho que vale a pena, se você não conhece, você passar a conhecer, porque é muito... Eu acho bom, eu gosto dele, ele é adventista. O professor, o nome dele é Marcos Leandro Quadros. Olha o que ele fala em um vídeo que perguntam ele se as pessoas que não guardam o sábado vão ser salvas. Ele fala assim, ó: se eu não tiver o conhecimento, luz, serei salvo. Mas se conhecer, muda de figura. O que ele estava falando? Ele estava falando que a pessoa que ainda não teve a revelação de que ela teria que guardar o sábado e os mandamentos de Deus, se ela teve a revelação, creu em Cristo e viveu segundo o que ela creu, ela seria salva. Mas se ela teve essa revelação dos mandamentos, aí mudava a figura. Resumindo, então ela não seria salva. Eu vou deixar esse vídeo na descrição aqui. Eu acho que vale a pena você ver. E eu fiquei pensando assim, bacana, então o que será que é ter luz? O que será que é ter o conhecimento? Quando que eu vou chegar no ponto em que, se eu não obedecer mais, eu vou ser condenado? Eu fui procurar um próprio... Aliás,
essa afirmação dele é baseada no livro da Ellen White, por isso que eu achei importante falar ele aqui. Eu fui procurar um outro vídeo do próprio Na Mira da Verdade, que é esse programa adventista, e foi um vídeo que estava perguntando assim, olha só, a Ellen White, ela fala bem de Lutero e de outros teólogos, mas eles não guardavam sábado, guardavam domingo, não sei, fala mais ou menos isso. E aí perguntam assim, e aí, como que fica? Aí olha o que ele responde. Ele fala assim, ó, se eles não guardaram o sábado e hoje tem provas, você não pode se justificar com o comportamento deles. Eles eram sinceros no que aprenderam. Então, olha só, ele estava falando assim, mais ou menos concordando um pouco com você, mais ou menos assim, no nível que a pessoa tem de conhecimento, ela vai ser julgada. E como que eu sei quando a pessoa chegou na luz e no conhecimento? Quando ela tem contato com as provas e evidências. E quais são essas provas e evidências? Eu vejo claramente que é o estudo. Quem teve um contato com o estudo, quem foi esclarecido ali pela Bíblia e tal, que deve guardar o sábado, principalmente é bem focado nesses dois vídeos, acho que vale a pena ver. Quem teve esse conhecimento deve guardar, porque se não guardar, ele fala que é um pecadeiro, e esses aí não vão ser salvos, né? Então olha só, eu até concordo com você num ponto, que os adventistas falam que pessoas de outras denominações vão ser salvas. Só que, a partir do momento que essas pessoas tiveram contato com a doutrina adventista, se elas não passarem a viver de acordo com essa doutrina, ela está condenada. Porque ela vai virar uma pecadeira, como disse o próprio vídeo lá Na Mira da Verdade. Então assim, até que não, você poderia falar que a Igreja Adventista não é uma seita num todo, porque ela aceita que algumas pessoas que não tiveram a revelação podem ser salvas. Mas ela tem a revelação dela como absoluta. E se uma pessoa ouve essa revelação e não obedece, por exemplo, eu no meu caso, eu acho que não precisa guardar o sábado. Eu ouço a revelação como eu já ouvi há muito tempo e acho que a interpretação não está correta, porque a gente vê texto em Gálatas falando que a lei não justifica ninguém, quem erra em um pedaço erra em tudo, então para que você vai guardar a lei? Mas sim, tem que se basear na graça e tal. Então, eu que tivesse interpretação aqui diferente da doutrina, segundo o próprio professor, eu estou sendo um pecadeiro, porque eu ouvi a pregação, ouvi a doutrina adventista e não concordei com ela. Então, automaticamente, eu sou um pecadeiro que estou condenado, entendeu? Então, você até poderia falar que a Igreja Adventista não é uma igreja nossa, é uma igreja seita que está condenando todo mundo que não é dela, mas a partir do momento que ela ensina essa doutrina, ela se torna uma seita, porque quem não aceita está condenado, entendeu? Esse que é o ponto que eu vejo. Assim, é um vídeo que eu estou querendo só expor mesmo a minha opinião, e eu acho que a Igreja Adventista pode ser considerada uma seita dependendo do contexto, sim. Porque às vezes ela é exclusivista e fala que só ela salva se a pessoa conhecer a doutrina dela. Beleza? Valeu, abraço.